já estamos de volta ao Vivo em Cores, agradecendo, é claro, o carinho que você tem por esse programa, a sua sintonia, a sua audiência. Hoje estamos falando sobre um tema muito interessante, diabetes, gente, diabetes. Conosco aqui uma das maiores especialistas no tema, a doutora Mila Cunha, médica endocrinologista e também professora de endocrinologia na PUC de Campinas. Aceitou nosso convite e está aqui para falar tudo sobre diabetes. Lembrando que você pode e deve participar. 1938719620, 1938719620. videosaude@rs21.com.br é o nosso e-mail. Está na tela para você copiar, viu? Vai ligando para alguém, interagindo, participando, tire as suas dúvidas. Doutora, a gente foi às ruas, para ver também o que as pessoas conheciam ou não, ou quais eram as dúvidas das pessoas. Aqui no programa O Povo Tem Vez, O Povo Tem Voz, O Povo Pergunta. Eu gostaria de saber qual é a diferença do diabetes tipo 1 e o tipo 2, por favor. Isso, doutora. Tipo 1 e tipo 2. Mas antes do tipo 1 e tipo 2, vamos definir novamente para quem está em casa o que é a diabetes, doutora. Então, o diabetes é a doença no qual a gente tem a glicose acumulada na corrente sanguínea. Então, como é que funciona o nosso corpo? A gente se alimenta, esse alimento passa pela digestão, vários desses nutrientes, eles são transformados em quê? Em glicose, que é o combustível, o açúcar, que é o combustível das energia, nossas células, né? Sem isso a gente não consegue viver. Só que a glicose não consegue sair do vaso sanguíneo e entrar dentro das células sem a ajuda da insulina. É a insulina que faz isso. Essa ponte entre o sangue e a célula é a insulina. É a insulina produzida que faz pelo pâncreas. O pâncreas produz insulina, né? Então, diabetes é um quadro em que a falta de insulina ou a deficiência da ação da insulina faz o quê? Acumular a glicose e o açúcar no sangue. Ou seja, você tem muito açúcar no sangue e não tem açúcar o quê? Na célula. Ou seja, a célula está fraca, está sem energia, porque está tudo acumulado no vaso sanguíneo. E quando a célula já está cheia e ainda a pessoa continua colocando açúcar para dentro do corpo, fica na corrente sanguínea? A célula está cheia, já está com o suficiente que ela precisa, mas eu continuo comendo doce, etc., carboidrato e por aí vai. Então, se o seu pâncreas está adequado, né, funcionando de uma maneira adequada, ele pode dar conta disso, ele aumenta a produção de insulina e coloca essa energia para dentro da célula. O que a gente não gasta, o que acontece? A gente acumula na forma de gordura, por isso que a gente engorda quando você ingere mais energia do que você gasta. Entendi. Tá? E o diabetes é quando você tem isso, esse acúmulo de glicose no vaso sanguíneo. A gente consegue dividir o diabetes, tem até várias outras divisões, mas principalmente em diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é uma doença que a gente chama de uma doença autoimune, no qual, por um desajuste nas células de defesa, os nossos soldados, né, confundem o pâncreas como um desconhecido. Vão lá como um inimigo. E vão lá e destroem a célula beta do pâncreas que produz a insulina. Então, a característica do paciente com diabetes tipo 1 é que não tem produção nenhuma de insulina. E o tratamento, o que é? A reposição disso com a insulina, ou seja, ele tem que tomar insulina obrigatoriamente. Porque o pâncreas não produz, porque a doença autoimune vai lá e destrói na fonte, vai lá destruir na fonte. Exatamente. Esse tipo de diabetes, ele é muito comum na infância e no adulto jovem, né? E mais raro no adulto mais velho após os 40 anos, o tipo 1. Por que na infância, doutora? Isso é um desajuste desse sistema imunológico. É porque o corpo está em formação, em desenvolvimento? Como é que não? Não é. É essa alteração genética, né? E com fatores ambientais, que você faz essa alteração no sistema imunológico e você tem a destruição desse processo inflamatório na célula beta destruindo isso. Isso acontece muito mais na infância do que no adulto. E é mais comum, não? Não. É o tipo 2. O tipo 2 é o mais comum. Então, o tipo 2 é o diabetes no qual está muito relacionado ao estilo de vida. Um estilo de vida sedentário, ao aumento do peso, né, a falta de cuidado com essa alimentação, uma alimentação rica em gordura, rica em carboidrato. E é mais comum o quê? Nos indivíduos mais velhos.
Só que a gente não pode esquecer que a obesidade na infância aumentou muito, então hoje em dia não é raro você encontrar crianças e adolescentes com diabetes tipo 2. Olha só, então quer dizer que pela qualidade de vida, pelo estilo de vida, antigamente se dizia assim, quando se via uma criança gordinha, nossa, que saúde, ele está fofinho, isso é saúde de sobra. Hoje já não é visto assim, doutora? Não é visto, não é visto. Hoje é um perigo. Hoje é um perigo, um perigo. Um perigo. E tem que ficar, os pais têm que ficar muito atentos, assim, quando percebe que a criança está muito... Porque antigamente, doutora, assim, eu sei, na minha infância eu lembro, assim, que é brincar na rua, que é correr atrás de uma bola, etc. Hoje é computador, é tablet, é videogame, é sentado comendo pipoca o dia inteiro, doutora. Exatamente. Ou seja, isso contribuiu? Muito, muito. Esse estilo de vida ruim, né? Desde a infância, o que acontece? Uma obesidade que se inicia lá com 5 aninhos de idade, 4 aninhos de idade. A pessoa chega aos 20 anos com pressão alta, com diabetes, com problema de colesterol, né? Com doenças que apareceriam só lá pelos 60, 70 anos, está acontecendo em indivíduos jovens. Mas deixa eu falar um pouquinho mais do diabetes tipo 2. Puxa vida. A senhora é a convidada hoje aqui, fique à vontade, o os microfones diabetes são tipo seus. 2, ele tem, além de ter uma insuficiência na produção da insulina, o principal problema está na ação da insulina na célula, que a gente chama de resistência insulínica. Por isso que hoje em dia a gente tem vários medicamentos que conseguem agir nessa ponte aí. Nessa ponte. Então, não é só a falta de insulina, é a falta de insulina com a deficiência na ação da insulina, que é importante. É a célula que resiste, ou a insulina que é fraca, que ela não é potente, não cumpre a sua missão? Não. Não Existe aí uma quantidade deficiente, né? E aí uma ação também com deficiência na célula, que ela tem que fazer a sua ação. A gente viu na matéria inicial, doutora, assim, os números alarmantes, está crescendo cada vez mais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, situações de diabetes, é isso? Acompanha a epidemia de obesidade, né? Então é uma doença seríssima e ainda uma doença que muitas vezes ela vai demorar para ter os sintomas. Então, o paciente pode ter o diabetes e não saber que tem o diabetes. Então, por isso é muito importante fazer exame, porque às vezes só com o exame é que vai fazer o diagnóstico do diabetes. Doutora Mila, o diabetes tipo 1 pode migrar para o tipo 2? Não. A pessoa pode ter os dois? Não. 1 e o 2? Não. Não há uma migração, não há evolução do tipo na própria pessoa? Não há. O que acontece é, por exemplo, o paciente com diabetes tipo 1, se você não controla o peso e o paciente fica obeso, ele vai ter, às vezes, uma dificuldade da ação da insulina que ele está tomando, né? Uma insulina de fora. Você pode ter uma dificuldade por causa do ganho de peso, mas não chega a ser o diabetes tipo 2, não. Doutor, a gente está vendo também que, acima de tudo, né, a alimentação ela vai contribuir também para o surgimento, doutor? Uma alimentação fraca, uma alimentação ou o excesso, né? A gente viu na reportagem aí, o Tiago, enfim, ele media, ele calculava, mas ali tem o arroz, a batata, o macarrão, tudo é carboidrato, isso gera energia, enfim. A pessoa que é atleta precisa porque ela vai consumir, né? Ou seja, a pessoa que vai gastar essa energia. Mas muita gente que não faz exercício, consome tudo isso, está trazendo, está ingerindo. Está engordando, né? Ele vai engordar e o ganho de peso vai trazer um monte de doença, inclusive o diabetes. Então, essa alimentação equilibrada, né? Então, assim, a gente não pode falar que o carboidrato é ruim. Não, o carboidrato é a nossa fonte de energia, faz muito bem. O que não pode é a gente consumir mais do que a gente gasta. Doutora Mila, a gente sabe assim que existe um valor numérico. Claro que o valor numérico é só um valor numérico, enfim, mas é um indicativo que existe outras circunstâncias, né, ao redor do problema. Agora, como é que a gente sabe? Vai pegar uma gotinha do sangue, deu um número, opa, até tal número é normal, depois do tal número é pré-diabético, depois do número tal já é diabético. Existe isso, doutora? Existe sim uma classificação para você denominar que o paciente tenha ou não o diabetes. Então, para se ter o diabetes, a gente fala em glicemia de jejum, né, um jejum de 12 horas. 12 horas? Isso, e uma glicemia, né, não só a pontinha de dedo. A pontinha de dedo é uma pequeno indicativo. triagem, isso, mas a gente não pode confirmar, então é com exame laboratorial mesmo. Tem que ter um valor menor que 125. 126 é diabetes. É diabetes.
O que acontece é que a gente sabe que a glicemia entre 100 e 125 já não é uma glicemia normal. Ela é normal abaixo de 100. Então, esses valores a gente classifica como... Das 12 horas. Isso, com o jejum das 12 horas. A gente classifica como uma glicemia de jejum alterada. Nós, médicos, não gostamos muito de usar o termo pré-diabetes. Okay. Mas, assim, a gente, no dia a dia, a gente usa. Quer dizer, é um alerta falando que... Para a pessoa entender, né? Isso, seja, é o sinal amarelo do semáforo. Exatamente. O seu metabolismo já está tendo uma dificuldade para controlar a sua taxa de glicose. Então, fique atento. Mudanças na sua vida então, tem que acontecer. Abaixo de 100 normal, entre 100 e 125, é isso que a gente comumente chama de pré-diabético. Passou dos 125, 126, a pessoa já se define diabético. Isso. Né? A sociedade pede para a gente ter 2 valores, né? Porque pode existir um erro laboratorial e tudo, não fazer um jejum adequado. Então, 2 valores para a gente confirmar o diagnóstico. Agora, doutora, a pessoa vai dormir, enfim, jantou, comeu um suco, um doce lá na frente, enfim. Aí no dia seguinte, de manhã, lá às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, pega aquela gotinha, né? Tem aqueles aparelhinhos que a gente já fala sobre isso, e aí está colocando 140, né? Não deu as 12 horas. Não. Ou seja, não deu um pouco mais de 6, 7 horas. Não. Ou seja, não é indicativo. Não é indicativo. A glicemia aleatória, que a gente chama, que é essa que você fala, tem que estar menor que 200 para a gente classificar como uma glicemia. É uma glicemia aleatória. Uma glicemia aleatória, a qualquer momento, tiver maior que 200, perigo. É preocupante, né? Perigo, tem que investigar. E esses aparelhinhos, doutora, é interessante tê-los, etc., para um certo controle ou deixa a pessoa mais neurótica? Então, a gente indica só para quem tem o diabetes, né? Para quem não tem, é só fazer os seus exames de rotina, que não tem necessidade de você acompanhar. A não ser em casos, por exemplo, que você tem indivíduos já portadores do diabetes tipo 1 e que existe aí um risco maior de alguma criança ter o diabetes, então você pode fazer uso disso. Mas, assim, normalmente não. Eu acho que é só quem tem a doença mesmo que precisa comprar. Doutora Mila, é claro que a gente vai falar, que eles vão começar a responder os e-mails todos nesse primeiro bloco, assim, no segundo bloco, tentando entender o que acontece, né, com uma diabetes não tratada. Quais são os riscos, quais são as complicações, doutora? O diabetes é uma doença muito séria, né, tem que ser tratada, tem que ser controlada, assim, porque ela causa várias doenças, né? Ela faz uma lesão, que a gente chama de uma lesão microvascular, e atinge principalmente o quê? Os rins, os olhos, né? A vista. E também você pode atingir principalmente os nervos, que a gente chama, que você vai ter uma neuropatia diabética. Isso pode acontecer nos 2 tipos de diabetes, isso que é importante a gente destacar. E você diminui o risco disso quando você tem uma doença bem controlada. Então, tem que controlar muito sério, porque isso causa o quê? Uma qualidade de vida muito ruim, né? Então, perder a vista... Isso que eu ia perguntar, por que chega a perder a vista, doutor? Então, porque você faz alterações nos vasos da retina. E essas alterações atrapalham a visão. Você faz um borramento mesmo dessa retina, perdendo quase totalmente. Porque eu tenho todo vários o nosso corpo tem vasos, né, vasinhos, vasões e vasinhos, enfim. E são aqueles bem finos. Ou seja, a molécula de açúcar vai passar ali, vai bloquear, como é que é? Vai deixar de irrigar? A glicemia alterada por um tempo prolongado, né, ela causa uma desestrutura nesse vaso, né, umas deformidades nesses vasos. É bem complexo toda essa alteração. Mas o final a gente já sabe, né, que é o mau funcionamento dos rins, precisando de hemodiálise, que é uma alteração na vista importante, podendo chegar a ter cegueira por conta disso. E essa dor, né, essa dor neuropática que a gente fala, que faz a qualidade de vida do paciente ficar muito ruim. Doutora, por que a gente ouve também dizer, olha, a pessoa amputou a perna, amputou um braço por causa da diabetes, doutora? Então, porque o diabetes, ele altera esses vasos, né, prejudicando o quê? A cicatrização. A circulação também. A circulação. E aí você, prejudicando a circulação, você não consegue irrigar aquele tecido. Né? Então, assim, é um alerta. É um alerta muito importante isso, né? Então, os pacientes, isso é muito mais comum no diabetes tipo 2 do que no diabetes tipo 1.
tá? E principalmente nos pacientes com mais idade. Então, tem que usar um sapato adequado, não pode usar sapato que aperta. E o que que acontece? O paciente vai perdendo a sensibilidade, não sente a dor. Então, às vezes, ele está usando um sapato, aquele sapato está machucando e ele não percebe. Então, isso é um alerta, né? Então, quando você tiver um idoso em casa, a pessoa mais jovem tem que olhar para o pé, ver se está tudo bem, né? Para não ter esse machucado. Ou seja, usar sapatos confortáveis, hidratar o pé, tomar cuidado com... Para não se ferir, né? Confortar para não se ferir, para não machucar. Para não machucar. Porque a pessoa não percebe que está sangrando, é isso? Não percebe que está machucadinho. E aquele machucadinho não consegue se regenerar. E aí você Demora vai aumentando... mais a cicatrização? Demora mais a cicatrização, exatamente. Por que demora, doutor? Porque não está irrigado ali, Isso, não vai, porque você plaquetas, faz, etc. porque você faz uma lesão no vaso sanguíneo. E aí essa lesão não deixa chegar o sangue. Aí as plaquetas não podem agir, né? As não vão lá plaquetas e estancar todas né, os componentes do sangue. Exatamente. Olha, gente, quantas informações, quanto é interessante saber tudo isso. Assim. É por isso que nós queremos, assim, eu estou fazendo as minhas perguntas, porque também eu tenho quadro, doutora, assim, que eu pergunto agora, a hereditariedade, ou seja, quadros da família, também contribui para esse sinal amarelo de alerta, doutora? Muito, muito. Eu tenho situações de pessoas, de parentes que tiveram que amputar a perna, enfim, né? Perderam um membro. Ou seja, a consequência trágica né, de algo não tratado, doutor. Pode acontecer. Então, hoje em dia, a gente já tem várias classes de medicações em que você pode controlar, né, o diabetes tipo 2 de uma maneira mais certeira e não chegar a essas complicações. Mas o alerta principal que a gente faz é para o diagnóstico, né? Então, às vezes, o que acontece? O paciente demora aí 5, 6 anos para fazer o diagnóstico com a glicemia alta e tendo toda essa alteração. Então, você perde tempo no tratamento, né? Então, não pode deixar para lá, tem que cuidar para não chegar a esse extremo de ter um membro amputado. Olha, gente, assim, tem muita gente que tem diabetes e não sabe. Essa é a grande verdade. Tem muita gente que tem e não sabe. E a gente vai chamar um intervalo, no próximo bloco eu vou perguntar para a doutora assim, que exames que a gente pode fazer para detectar se a gente tem ou não diabetes. E agora, claro, respondendo os seus e-mails, as suas perguntas assim. Então não sai daí, o tema está muito bom, vai ligando para alguém assistir o programa, viu? Que a gente volta já só para você.